Bom dia! O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje vamos falar sobre inflamação. Bom dia, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje vamos falar sobre inflamação. A inflamação é uma verdadeira epidemia do século XXI. A inflamação está descrita nos livros de fisiologia e de patologia que nós estudamos na faculdade, porque sem dúvida que a inflamação é uma estratégia utilizada pelo nosso organismo para resolver uma lesão. Seja uma lesão por um bicho, seja uma lesão por uma toxina. Então, a inflamação é facilmente resolvida pelo nosso organismo. Quando a inflamação se torna crónica, é que temos um problema no nosso corpo. Há mais ou menos 15 anos, a revista Time Magazine falou sobre The Secret Killer e falou exatamente sobre inflamação, porque disse, foi das primeiras vezes que se conseguiu relacionar os infartos de miocárdio, portanto os ataques de coração, o cancro, a doença de Alzheimer e outras doenças crónicas com aquilo que se chamou na altura inflamação. Enquanto estamos a falar agora, neste momento, alguém já teve um infarto, um ataque cardíaco a cada 40 segundos. E vai haver uma morte a cada 36 segundos por doenças cardiovasculares. O cancro, como já falamos várias vezes, é uma das principais causas de morte a nível mundial, tendo sido responsável por quase 10 milhões de mortes em 2020. A doença de Alzheimer, juntamente com outras demências, é a 6ª causa de morte no mundo. 60% dos adultos têm uma doença crónica e 40% de todos os adultos têm 2 ou mais doenças crónicas. Então a pergunta que se coloca é: porquê é que isto está a acontecer? Há de facto uma semelhança subjacente a todos estes problemas de saúde, um elo que liga estas doenças e cada um destes problemas é de natureza inflamatória. Nós, infelizmente, vivemos na era da inflamação. Portanto, a palavra inflamação vem de inflamare, que significa pegar fogo. Portanto, é uma reação normal, desejável, uma reação de defesa do organismo frente a uma agressão. É um processo natural, portanto, e não é inespecífico. E o normal que aconteça é que há uma lesão, há uns mediadores que são umas moléculas que entram no momento em que existe uma lesão. Vamos pensar num corte, que é mais fácil, e há depois uma resolução da inflamação. Quando existe esta resolução da inflamação, significa, por exemplo, vamos pensar num corte, numa ferida. Significa que houve uma cicatrização da pele, houve uma cicatrização dos tecidos e tudo se resolveu perfeitamente. Quando existe uma cronicidade em relação à inflamação, há um termo que se chama inflamação silenciosa ou inflamação crónica persistente e, portanto, isto é, digamos, uma patologia, ok? Torna-se, portanto, uma doença. É como se houvesse uma resolução da inflamação falhada. Porquê que isto é muito importante?
Porque nós temos um estímulo inicial, que é o estímulo que dá origem à inflamação. Vamos ter o processo inflamatório normal, que é o que chamamos uma inflamação aguda, com uma resposta imunológica do nosso corpo, com uma resposta dos tecidos. Há a resolução da inflamação e resolve-se a inflamação. Quando existe uma falha na resolução, ou quando, a partir do estímulo inicial, por algum motivo, o meu corpo tem uma inflamação excessiva, isto transforma-se numa resposta imunológica ou numa resposta tecidular excessiva. Há, portanto, uma falha na resolução da inflamação e isto é o que leva ao que chamamos as doenças inflamatórias crónicas ou a inflamação crónica persistente ou inflamação silenciosa, a inflamação não resolvida. E esta inflamação não resolvida, o doente já não tem os sintomas clássicos de uma inflamação inicial, digamos assim, com o edema, não é? Se eu me magoo, tenho edema, está vermelho, está quente, está inflamada, a minha mão está inflamada, mas quando aparentemente eu tenho a resolução da inflamação, mas que não houve esta resolução da inflamação, então eu tenho aqui uma inflamação não resolvida que vai ser uma causa depois de várias doenças, como, por exemplo, doenças autoimunes. E isto é, sem dúvida, muito importante. Então, nós temos como é que eu vou dizer? Os triggers, os disparadores, aquilo que pode levar a uma inflamação, sem ser só que nós pensamos num corte. O que é que nos pode levar a uma inflamação? Pode nos levar a uma inflamação, sem dúvida, aos cortes, as lacerações, uma punhalada, tudo isto me leva a uma inflamação. Um trauma, se eu parti um osso, se eu tenho um hematoma, leva-me a uma inflamação. Se eu tenho uma reação alérgica, leva-me a uma inflamação. Se eu tenho uma queimadura solar ou se eu tenho uma queimadura no fogão, leva a uma inflamação. Mas também as infecções, se eu tenho uma infecção, tenho uma inflamação concomitante. Se tudo correr bem, se eu tenho um químico, se eu trabalho se o meu trabalho tenho a exposição a químicos ou a irritantes, eu tenho uma inflamação. E isto pode de facto ser conduzido a uma resolução desta inflamação e está o problema resolvido, ou ter como eu já expliquei, a inflamação não resolvida, mantém-se uma doença sem que eu tenha os sintomas agudos daquilo que nós chamamos de inflamação aguda, não resolvida, e eu posso ter doenças cardiovasculares, cancro, artrite reumatoide, doenças autoimunes, doenças neurológicas, Alzheimer, entre outras. Então, sem dúvida que fatores sociais, ambientais, fatores de estilo de vida promovem esta inflamação crónica sistémica persistente. E esta inflamação crónica sistémica é que pode levar a várias doenças que coletivamente representam uma causa de morte ou causas de morte muito importantes no mundo, digamos assim. Então, a promoção desta inflamação crónica silenciosa, chamada também de baixo grau, não infecciosa, leva a uma diminuição do meu sistema imunitário e leva a alterações major nos meus tecidos e nos meus órgãos, assim como a alterações na minha fisiologia celular normal. Então, quando eu tenho inflamações crónicas, quando eu sou sedentária, se eu tenho excesso de peso ou obesidade, se eu tenho uma disbiose intestinal muito importante, ou seja, mesmo que eu vá fazer cocó todos os dias, se o meu intestino tem uma alteração da sua flora intestinal, se a minha dieta é uma dieta pró-inflamatória, se eu não durmo, se eu tenho insónia, se eu tenho muito stress, se eu estou exposta a xenobióticos, que quase todos estamos, tudo isto me leva, ainda que eu não tenha sintomas de calor local, se eu tenho uma inflamação aqui, mas uma inflamação do meu tecido, do meu tecido conjuntivo
aquilo que se chama a matriz extracelular. Então, eu estou inflamada e isto pode-me levar depois a ter quê? A ter, sem dúvida, doenças cardiovasculares, a ter cancro, a ter doenças autoimunes, a ter depressão e ansiedade por inflamação crónica, a ter doenças neurodegenerativas, a ter osteoporose, por exemplo, a ter um envelhecimento patológico e, sem dúvida, a ter problemas de obesidade e diabetes. Falo nos xenobióticos porque, de facto, nos últimos 200 anos a expansão da urbanização levou a um aumento muito grande da exposição a vários xenobióticos. Os xenobióticos encontram-se no ar poluído, nos resíduos perigosos, nos produtos químicos industriais, no tabaco, nos produtos de limpeza, nos produtos de maquiagem, no verniz das unhas, e os xenobióticos alteram as vias de sinalização molecular que estão subjacentes à inflamação. Também, sem dúvida, que o estilo de vida que estamos a viver, com muitas dificuldades, com prazos para cumprir, cheio de frustrações, com muitas exigências, este estilo de vida já é um estilo de vida de stress, quer dizer, nós já não estamos a viver calmos nem relaxados, nós já estamos a viver acima daquilo que devíamos viver, em termos de calma e de tranquilidade. E como é que isto se processa? Quando eu tenho chamamos a isto um agente stressor, ou seja, eu tenho um momento de stress, e pode variar aqui de acordo com a minha genética, de acordo com a minha experiência de vida, com o meu traço de personalidade, eu posso lidar melhor com o stress do que a minha irmã gêmea nas mesmas situações, e eu vou ter uma resposta a este stress. E esta resposta ao stress é aquela que nos vai dar, ou não, uma resposta mais patológica do corpo. Então, se eu resolvo muito bem o stress, ou seja, eu estou em stress, mas eu estou em stress uma semana porque tenho que entregar um prazo no meu, um artigo para o meu trabalho, ou tenho que cumprir com determinada situação numa semana. E depois eu resolvo este stress e fico bem. Mas se eu tenho, por exemplo, um chefe que me incomoda, que me aborrece, que me pressiona, que me está permanentemente a exigir mais e mais e que me está a impor e que além disso é desagradável para mim, portanto que me causa um certo desconforto, e eu entro, portanto, em stress crónico, que eu não consigo lidar com esta situação. E isto tem efeitos metabólicos, que eu posso engordar à custa do stress, tem efeitos imunes, eu posso ficar doente à custa do stress, tem efeitos neurológicos, eu posso ficar deprimida à custa do stress, e tem efeitos depois respiratórios, cardiovasculares, etc. Portanto, o stress é, sem dúvida, uma parte inevitável da nossa vida. O stress crónico faz parte, as adversidades fazem parte da vida, termos ansiedade ou depressão, e termos solidão, isolamento social, isto é o que mais me preocupa em relação àquilo que neste momento estamos a viver no mundo, em termos desta pandemia que estamos a ter. Sem dúvida que isto nos vai levar a uma inflamação crónica e, inclusivamente, a uma iniciação de um cancro e a uma promoção do desenvolvimento de um cancro. Então é muito importante uma coisa que se chama Stress Management, que é eu saber lidar com o stress. Qualquer dia vamos dar uma palestra sobre saber lidar com o stress. Depois, também, por exemplo, os distúrbios do sono são muito importantes, ou seja, a insónia. Cada vez mais os pacientes nos chegam com queixas de insónia crónica e, essencialmente, a causa principal é o uso da luz
azul após o pôr do sol, especialmente nas horas antes de dormir, juntamente com as irregularidades dos horários de sono. Isto é uma norma hoje para a maioria de nós e, portanto, isto perturba o nosso ritmo circadiano e, portanto, promove a inflamação crónica e todos os efeitos negativos que a partir daí vêm. Portanto, é super importante que tenhamos em conta de que nós devíamos estar a dormir antes da meia-noite. A partir mais ou menos das 9 horas da noite começa a secreção em pulsos da melatonina. Se isto é verdade, quer dizer que nós, no máximo às 11 horas da noite, devíamos estar a dormir e o sono mais profundo é pelas 2 da manhã. A partir das 4 da manhã, mais ou menos, é quando se atinge o pico da temperatura mínima e a partir das 6h30, mais ou menos, temos a pressão, começa a subir a pressão arterial, porque já a partir das 7 da manhã, sem dúvida que começa a melatonina a parar a sua secreção, para depois, às 10 da manhã, ser o nosso estado máximo de alerta, o que aliás é muito interessante. Quando nós estudamos isto, que se chama a cronobiologia, portanto, os ritmos circadianos, e vamos, por exemplo, estudar a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional chinesa fala das horas do dia em relação com determinados órgãos e estas horas do fim da manhã é a hora de máximo alerta, segundo a medicina tradicional chinesa, e, portanto, deveria ser a esta hora que nós deveríamos ter alguma reunião mais importante, etc., uma situação importante na nossa vida, deveria ser a esta hora. Portanto, quem é que é responsável por isto? É uma estrutura, aqui na mona, mais ou menos aqui dentro, se traçarmos um triângulo, está por dentro, mais ou menos no meio, que se chama glândula pineal ou epífise, é, portanto, um importante agente, é um maestro da cronobiologia e é um órgão super pequenino, tem cerca de 100 miligramas e sincroniza o nosso relógio interno com aquilo que se passa no meu exterior, ou seja, a glândula pineal é sensível à luz do sol e vai ser sensível à ausência da luz e, portanto, significa que já tenho noite, que já é de noite. Portanto, quando a glândula pineal começa a produzir a melatonina, que é uma hormona extremamente importante, esta hormona melhora a resposta imune, tem uma ação importante na antioxidação. Se repararem, abro aqui um parênteses, grande parte das doenças que nós falamos hoje, eu falei que existe uma linha subjacente que é a inflamação e também a oxidação. A oxidação do nosso corpo é o enferrujamento. O enferrujamento não tem a ver com a idade, tem a ver com aquilo que nós comemos, o stress a que estamos sujeitos, o dormirmos mal, comermos mal, fumarmos, bebermos, isso é que é a oxidação. E, portanto, a melatonina é um importante agente antioxidante, ou seja, de noite, quando é produzida, vai nos ajudar na antioxidação do que eu estive a enferrujar durante o dia. Também é muito importante do ponto de vista neuronal, é neuroprotetor, ajuda no envelhecimento fisiológico, tem uma ação sobre as hormonas anabólicas, portanto vai ajudar no emagrecimento, é por isso que as pessoas que às vezes não conseguem emagrecer, basta começarem a dormir bem para emagrecerem e sem dúvida que a melatonina reorganiza o ciclo de sono e de vigília. É muito importante por isso que nós não usemos o telemóvel mesmo antes de dormir, porque a luz azul do telemóvel, esta luz dos smartphones, o que faz uma disrupção da melatonina, o que vai arruinar completamente os nossos horários de sono, além de trazer problemas de saúde. Portanto, volto a frisar, dormir bem, com qualidade, antes da meia-noite é um processo fisiológico barato, de maior impacto no nosso bem-estar, e isto ainda mais se estivermos a falar das crianças. Eu observo que a maioria das crianças deita-se extremamente tarde e, portanto, um conselho para todos os que nos estão a ouvir é que deitem as vossas crianças ou os vossos filhos, ou os vossos netos, os vossos bisnetos mais cedo.
Também uma palavra sobre a disbiose. A disbiose tem de facto a ver com a alteração da composição da microbiota intestinal, que pode causar um desbalance na nossa resposta imunitária, com inflamação, com stress oxidativo, com resistência à insulina. É por isso que também não conseguimos emagrecer quando temos disbiose. E portanto esta disbiose crónica ao longo do tempo, com a translocação das bactérias e dos produtos metabólicos que estas bactérias do intestino provocam, passam pela barreira mucosa do intestino, aumenta sem dúvida a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, o síndrome do cólon irritável, as doenças inflamatórias intestinais, as doenças autoimunes e uma determinada variedade de cancro. É por isso que posso lhes dizer que quase não vejo nenhum paciente que não tenha disbiose. Quase todos nós estamos com disbiose. Então, é muito importante perceber como é que, embora eu possa fazer cocó todos os dias, eu posso ter muita disbiose intestinal, eu posso ter uma alteração enorme da minha flora intestinal. E isto causa uma desregulação do sistema imunológico e depois vai causar, então, outros problemas. Como, por exemplo, a obesidade. A obesidade está relacionada com inflamação crónica persistente de baixo grau, caracterizada por um aumento da secreção de citoquinas pró-inflamatórias a partir do tecido adiposo, portanto da gordura, e uma infiltração das células de defesa, leucócitos, macrófagos, para o tecido adiposo. Portanto, aqui temos uma inflamação crónica que causa uma alteração da sinalização destas células, que são células de gordura, que vai causar resistência à insulina, por isso que o gordo tem mais facilidade em estar mais gordo e tem muita dificuldade em emagrecer, e quando emagrece depois tem facilidade em engordar. E, claro, o problema não é só a obesidade, as doenças cardiovasculares, são os diabetes, são a hipertensão. Sem dúvida que a obesidade é um problema de saúde muito particular e que a mim me causa muito respeito por estas pessoas, porque de facto há toda uma alteração do nosso microsistema corporal, e que isso vai afetar toda uma família. Bom, para terminar, a dieta. A dieta é extremamente importante. A maioria das dietas que nós fazemos hoje em dia são dietas pró-inflamatórias. A nossa dieta hoje é uma dieta altamente processada. Lembrem-se que nós compartimos uma genética que é 99% semelhante à genética dos nossos trisavós do paleolítico, aqueles que andavam ainda faziam e portanto não há uma adaptação evolucionista em relação às espécies do meu intestino para com a dieta que nós estamos hoje a viver. Ou seja, basicamente o que eu estou a dizer é que a flora do meu intestino, com a população de micróbios que tem interação com o meu sistema digestivo, com o meu sistema imunológico, com o meu sistema nervoso. E esta alteração tem um impacto muito importante na minha saúde, principalmente levando a uma neuroinflamação exagerada. É por isso que todos os quadros neurodegenerativos e todos os quadros que têm a ver com o sistema nervoso têm muita importância a dieta dos nossos pacientes,
porque de facto há uma correlação entre a neuroinflamação exagerada e as doenças, vamos dizer assim, do sistema nervoso, incluindo, por exemplo, a disfunção cognitiva, a perda de memória, depressão, ansiedade. Tem muita importância a dieta que estamos a fazer hoje em dia. Então, esta dieta, como leva a uma libertação de citoquinas pró-inflamatórias, leva a uma inflamação do meu intestino, ou uma disbiose, uma alteração da flora, o que vai levar depois no meu cérebro a uma libertação de citoquinas, são umas bolinhas de futebol, só que todas vermelhas, portanto muito inflamadas, e que alteram as células do meu sistema nervoso central e alteram principalmente o ambiente onde estas células estão metidas, que se chama a glia. Isto, juntamente com tudo o que é sedentarismo, ou seja, a inatividade física que nós temos hoje em dia, faz com que, sem dúvida, haja uma inflamação crónica com todas as doenças que a isso leva. O sedentarismo é muito importante hoje em dia porque leva-me a quadros dolorosos, quadros inflamatórios crónicos, pode levar a osteoporose, a osteoartrite, pode levar a resistência à insulina e com isso a excesso de peso, pode levar a obesidade, síndrome metabólico, pode levar a diabetes, pode levar a doenças cardiovasculares, pode levar a hipertensão, pode levar disfunção cognitiva. O sedentarismo leva à disfunção cognitiva, leva à ansiedade ou depressão. Depois, sem dúvida também que o sedentarismo ou a inatividade física está relacionado com o cancro da mama, por exemplo, cancro do endométrio, diabetes gestacional e depois tudo o que é esteatose hepática, cancro cólon-retal, diverticulites, obstipação crónica. Isto porque o músculo esquelético é um órgão endócrino que, durante a sua contração, produz e liberta citoquinas na corrente sanguínea e estas proteínas, estas bolinhas, vão reduzir a inflamação. Portanto, a baixa atividade física promove alterações fisiopatológicas que estão relacionadas com a inflamação, como, por exemplo, já disse, resistência à insulina, dislipidemia, hipertensão, e tudo isto é muito importante para sabermos que a inatividade física é uma causa subestimada de muitas doenças e condições crónicas, cujo resultado culmina na diminuição da qualidade de vida, aumento da mortalidade. Portanto, sou de favor que façam atividade física. Bom, bons amis, para resumir, entre os sintomas mais comuns das pessoas que têm inflamação crónica, que têm altos índices inflamatórios, nós vamos ter o cansaço, o nível baixo de energia e de força, o desânimo, a depressão, a insónia, sono não reparador, as dores de cabeça frequentes, a dificuldade na digestão, a obstipação intestinal, o facto de não se ir à casa de banho todos os dias ou ter irregularidade intestinal, um ganho de gordura e infecções recorrentes, infecções urinárias recorrentes, infecções da garganta recorrentes, infecções respiratórias recorrentes. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer, primeiro, gerir melhor o stress no nosso dia-a-dia. Vamos fazer uma palestra sobre isso, I promise. Gerir melhor o stress, o sono, ter horários de sono, evitar a luz azul à noite, a realizar exercício físico regularmente, diminuir os alimentos inflamatórios, portanto os alimentos processados, apostar em alimentos biológicos e alimentos que não sejam pró-inflamatórios, ter um peso adequado, ter uma microbiota, portanto uma flora intestinal saudável, termos assegurada a ingestão de micronutrientes, como por exemplo a vitamina D, a vitamina C, o zinco, o selênio, o magnésio, o ferro, termos assegurada a ingestão de ômega 3, muito importante, e
termos cuidado e assegurarmos que diminuímos a toxicidade, principalmente de pesticidas, de metais pesados e do tabaco, por exemplo, que também tem metais pesados, termos cuidado com as amálgamas dos dentes. Muito bem, bom, fizeram aqui algumas perguntas, nomeadamente se a medicina integrativa tinha boas respostas em relação a isto que eu falei, pois exatamente isto que se chama inflamação crónica persistente ou inflamação crónica de baixo grau é ainda um tema pouco falado em termos médicos convencionais e por isso é que estamos a alertar para se realmente... Por isso estamos aqui a fazer esta palestra e alertar para se realmente se enquadrarem dentro destes quadros inflamatórios, para terem cuidado, para fazerem alguma das coisas que eu disse e para perceberem que isto é uma coisa evitável e que pode ser tratável. E, portanto, se não houver mais perguntas hoje, hi, good night. Good night for those who are seeing us from another countries. A inflamação oxidativa, toda a inflamação corresponde a uma oxidação. Como eu disse, vem muito relacionado a inflamação com a oxidação. Por isso é que eu disse que nós, na inflamação, temos que pensar em também nos desoxidar. Todos os lácteos são pró-inflamatórios. Por isso, os lácteos são alimentos que devemos evitar o mais possível. E se não houver mais perguntas... o que tomar para melhorar a microbiota? Ora, isso dava uma palestra. Só esta pergunta dava uma palestra. Porque a microbiota, portanto, a flora intestinal, sem dúvida que, como eu disse, e eu acho que mais de 90% da população, não é da população doente, da população tem disbiose intestinal porque todos nós já tomamos algum antibiótico, já tomamos algum anti-inflamatório, comemos mal, respiramos a poluição ambiental, então tudo isso vai alterar a minha flora intestinal. Então, primeira coisa muito importante, a dieta super restrita, super anti-inflamatória, já falei muito sobre isso, podem ver as palestras sobre isso no YouTube e... não aconselho a tomar probióticos logo, é preciso primeiro selar a hiperpermeabilidade intestinal que está muito relacionada também com a disbiose e a partir daí depois é que se podem tomar medicamentos específicos para a microbiota. O leaky gut, como eu acabei de dizer, está muito relacionado à inflamação e também, como eu disse ao longo da palestra, está muito relacionado com a depressão crónica, principalmente as depressões resistentes aos antidepressivos. O acne, portanto, nesta continuação é uma coisa facílima de tratar, segundo esta abordagem da medicina integrativa, porque resulta de uma inflamação crónica e tem que se tratar sem dúvida o intestino e tem que se tratar a sobrecarga hepática que tem associada. E parece que é tudo por hoje. Hoje falamos mais cedinho, devia ter sido às 2 da tarde, depois passaram as 2 horas, já não esqueci-me, porque não estou habituada e, portanto, foi às 7 horas, que já não foi muito mal, para não ser sempre à noite e agora para não estarmos tão preocupados com o telemóvel. É um prazer que estejam aí, agradeço muito as vossas partilhas das nossas publicações, dos nossos vídeos. Vamos continuar a apostar em fazer palestras, em fazer comunicações que possam ajudar de uma forma gratuita a saúde das populações. É um prazer que estejam aí. Qualquer dúvida estou ao dispor. Até à próxima.